E um pouquinho sobre isso eu vou estar falando nessa noite. Gostaria de convidar os irmãos a fecharem seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, é com muito temor que nós chegamos diante do Teu altar, pois nós sabemos a responsabilidade que é a de trazer a Tua palavra, Papai. E dessa forma, em nome de Jesus, eu quero declarar que nesta noite Teu Espírito esteja nos preparando. Sejas aquele que abra a Escritura ao nosso entendimento. Que ela não seja apenas uma lei, uma regra, mas que ela venha trazer a revelação de Deus para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo esteve transitando entre as igrejas, e ele fundou várias igrejas, e chegou um momento onde ele sabia que ele estava deixando um legado de lado, ele estava partindo, ele sabia que o tempo dele aqui na terra já estava terminando, e nessa transição de estar caminhando de igreja em igreja, e assim como nós temos feito, né, pastor Darcy e eu, a gente vai de igreja em igreja, visita aqui, prega aqui, vai lá e tal, e Paulo também tinha essa forma de trabalhar, e Paulo muitas vezes geralmente não andava sozinho, ele andava com Timóteo, ele andava com Lucas, sempre tinha pessoas cercando Paulo também, nessas viagens que ele fazia. E chegou num momento onde ele estava fazendo a última viagem pelas igrejas, que foi a terceira viagem missionária dele. Ele passou por uma igreja específica, que é a igreja de Éfeso, uma igreja que surgiu, eles convidaram Paulo na primeira viagem dele, ele não chegou a ficar muito tempo em Éfeso, ele somente passou. E ele falou: se Deus quiser, eu vou voltar. Eles queriam que Paulo ficasse, mas ele não ficou, foi só de passagem. Na segunda passagem, aí sim ele ficou tempo em Éfeso. E fez um trabalho extraordinário em Éfeso. Se não me engano, ele ficou 3 anos ali em Éfeso, pregando o Evangelho de tal forma que toda a Ásia foi invadida por aquela mensagem. E pregou com muito poder. Muitas pessoas foram libertas. Enfim, se tem relato em Atos. E chegou na terceira viagem, quando ele estava passando, ele nem chegou a entrar na cidade de Éfeso. Ele ficou na margem, né? Estava navegando, chegou à margem, os líderes de Éfeso vieram até ele. E aí eles vão ter a conversa que a gente vai ler agora, em Atos capítulo 19. Atos capítulo 20. Abra lá sua Bíblia em Atos capítulo 20. A partir do versículo 28, a gente não vai ler todo o texto aqui, mas se você quiser se aprofundar, eu até ia recomendar isso, ler em casa. Mas a gente quer, a partir do versículo 28, focar naquilo que Paulo falou para eles. Paulo começou a chamar a atenção deles, alguns perigos que esta igreja iria enfrentar. E a partir do versículo 28 ele diz: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Até aqui. Aqui está a confirmação, 3 anos que ele ficou ali em Éfeso. Paulo, ele tinha um feeling, né? Ele já percebeu que algumas coisas não iam dar certo nessa igreja.
Mas primeiramente ele chama a atenção: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, ele está chamando, quem estavam ali? Estavam os líderes da igreja. Estavam as autoridades da igreja, os bispos. E ele diz: gente, vocês precisam se atentar a algumas coisas. E ele lembrou de algo e ele diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Por que será que Paulo usou o Espírito Santo? Ele poderia ter falado Jesus, porque Jesus os chamou para o seu ministério. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. É aquele que nos dirige em verdade. É aquele que vai nos guardar de caminharmos em enganos. A verdade é o oposto ao engano. Então, se o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade, ele vai te proteger de andar no engano. E nem todas as igrejas têm tido essa preocupação, que Paulo já falou: gente, cuidem. Em primeiro lugar, cuidem de vocês. E agora sim, ali está o papel do bom líder, que zela pela sua correção e a sua verdade e busca a sua edificação, para que ele não ande no engano. Porque se eu não andar no engano, automaticamente aqueles pelos quais o Senhor me deu autoridade não andarão no engano. Porque o Espírito da verdade está em mim, está em nós. A partir do momento que eu me afasto do Espírito Santo de Deus, me afasto do Espírito da verdade, automaticamente o que vem morar no meu coração? Se eu me afasto da verdade, o que vem no meu coração? O engano. E a Bíblia nos adverte: enganoso é o coração de Deus. Não. Enganoso é o coração do Espírito Santo. Não. Enganoso é o coração do homem. Não confie em você mesmo. Em outras palavras, aquilo que a irmã falou, né, no louvor. Não confie em você mesmo, porque se você acha que você é o cara... Infelizmente, a igreja brasileira tem caminhado em caminhos completamente distantes da verdade de Deus. Gente se autodenominando os apóstolos, os caras, andando em engano e levando pessoas por um caminho de engano, porque estão distantes do Espírito da verdade. Estão distantes da revelação de Deus, andando em caminhos perigosos. Esse texto, continuando, ele diz o seguinte: para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. De quem ele está falando agora? Está falando de Jesus. O Espírito de Deus vai sempre estar andando em aliança com Jesus, sempre mostrando para Jesus, nunca independente. Continuando, ele diz: sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Ele diz: amados, depois que eu partir, vai vir gente mal intencionada. E o pastor Darcy nessa manhã nos chamou essa atenção, quando falou sobre Jonas e o dono do navio, né, que deixou Jonas entrar, mesmo fora do propósito de Deus, deixou Jonas entrar e quase afundou o barco. Por causa de quem? O homem de Deus, Jonas. Quase o barco afundou por causa do homem de Deus, que estava debaixo de engano. Ele estava desobedecendo a Deus. Enfim, ele diz: gente, vai vir lobos. Pensando em lobo, é aquele animal, né, que não tem misericórdia não, né?
Você vê uma ovelha, o lobo não vai duvidar, né? Principalmente um lobo que tenha fome, ele vai atacar o rebanho. E geralmente quando um lobo ataca um rebanho, ele vai pegar que ovelha? Talvez vocês, alguém daqui já cuidou de ovelhas? Já veio do campo? Alguém? Não, ninguém. Tá. Tem uma irmã lá. Então, de repente você não me deixa mentir, tá? O que acontece? Geralmente quando lobos atacam o rebanho, eles atacam em grupo. Primeira característica, vão atacar em grupo, não vem sozinho. Segunda característica, eles entram correndo no rebanho e o rebanho, para dispersar o rebanho. Primeira coisa, eles vão escolher que ovelha? Mais fraquinha. A ovelha mais fraca e aquela que se apartar do grupo. Então a lição para ti é o quê? Não se aparte do grupo. Primeira lição: congregue na igreja, busque a Deus, não vai se arriscar a andar sozinho, porque quem anda sozinho já está a meio caminho de virar churrasco de novo, tá? Então, se gosta de churrasco, eu também gosto. Agora, virar churrasco, acho que não deve ser muito bom, não. Então, permaneça no grupo. Ele vai escolher a ovelha mais fraca, a ovelha que estiver desgarrada, esse os lobos vão atacar. E na igreja é igual. E Paulo diz, gente, vai vir lobos querendo devorar a igreja. Mas vocês perseverem, busquem quem? O Espírito de Deus. Ele vai revelar a verdade. Dele nada pode se esconder, porque ele sonda todas as coisas, ele sabe a intenção de Deus, ele sabe a nossa intenção, inclusive a intenção daqueles que não têm boa intenção. Ele continua dizendo, não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Ele já diz, gente, não acha que só vai vir de fora, vai vir de dentro também. De que forma? Pessoas que vão ter um ego inflado. Novamente, pessoas que se afastam do Espírito da verdade. A partir do momento que você se afasta do Espírito da verdade, o teu ego infla. Porque enquanto você se mantém submisso a Deus, o Espírito Santo de Deus atua em você, você sabe que você não é nada, você reconhece que você não é nada, e você realmente sabe muito que você é bem consciente das suas fraquezas. E que se você está aqui é por fraqueza, não por força. Porque se é por força, Deus não está contigo. Porque a palavra de Deus diz, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E ele já falou, gente, vai ter gente entre vocês, de repente líderes muito fortes, pessoas que vão atrair os discípulos após quem? Após si mesmos. Característica de lobo, ou alguém que vai desviar o caminho, é ego inflado. É uma benção nós termos discipuladores. E a igreja precisa desenvolver discipuladores. Mas nunca o discipulador pode esquecer que o discípulo não é dele, o discípulo é de Cristo Jesus. Você está discipulando um discípulo de Jesus, ele não é o teu discípulo, ele é discípulo de Jesus, porque quem pagou o preço por aquela pessoa não foi você, quem pagou o preço por aquela pessoa foi Jesus Cristo na cruz. Ele sim, acabamos de ler, preço de sangue. Ele diz, vão atrair as pessoas após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo diz, gente, lembre-se do jeito que eu caminhei entre vocês. Lembre-se de como eu pastoreei vocês, discipulei vocês. Tenho este padrão. Nós precisamos de um padrão. Nós precisamos de um líder, um referencial. Precisamos de referenciais. É saudável isso. Desde que o referencial
ele nos referencie para algo maior. O referencial ele vai apenas mostrar algo maior. E Paulo era um referencial, ele não é o propósito final. Paulo foi uma referência, mas não era o propósito final. Ele era uma referência, porque o propósito final é Cristo em nós. Continuando, ele diz o seguinte: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, isso que a gente leu, versículo 32, agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ele diz o seguinte: gente, uma coisa eu vou deixar para vocês, encomendo-vos a Deus e a palavra. Existe um equilíbrio perfeito entre o poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, e a palavra dele. Eu sempre uso isso no seminário teológico. Deus tem me dado a graça de também dar aula na igreja, e algo que eu sempre tenho falado para os alunos: amados, a gente nunca pode deixar uma balança. Pensa ali numa balança antiga, né? Sabe aquela balança com 2 pratinhos assim? Eu sei que não é do tempo de vocês, nem do meu tempo, mas enfim, essa balança é bem conhecida, né? A justiça usa essa balança, né? E como símbolo. Então aquela balança com 2 pesos, com 2 pratos, a palavra de Deus ela nos diz que errais não conhecendo o quê? As Escrituras e nem o poder. Errais, vocês erram quando vocês não conhecem as Escrituras de um lado e o que vem do outro lado? O poder de Deus. Uma balança equilibrada entre o poder e a palavra. Toda vez que nós invertemos, colocamos mais peso num lado do que do outro, nós erramos. O espírito do engano começa a tomar parte da igreja. Quando nós colocamos somente a palavra, peso na palavra, é a palavra, e a palavra que tem que ser falada, e a palavra que tem que ser dita, e a palavra, isso aconteceu com muitos teólogos, estudaram a palavra, e começaram a idolatrar a palavra. E o espírito ficou fraquinho do lado, porque o Espírito de Deus vai testificar a palavra na sua vida, e você vai viver a palavra através do poder do Espírito Santo. Ela não pode estar separada, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer você viver a palavra. Agora, só a palavra em si, ela é seca, ela te leva para a destruição. Por isso que tem muitas igrejas fechando, porque não vivem o que ensina a palavra. Precisa ter um equilíbrio entre a vida e as Escrituras. Se isso desequilibrar, amados, ou você tem uma igreja legalista, cheia de leis, cheia de regras, está escrito na palavra. Pastor, por que não pode? Não pode. Por que não pode estar escrito na palavra? Então, tudo é uma regra, leis, e você obedece. Se você não obedece, está fora da palavra, está fora do céu. Então, ela se torna seca. Agora, quando nós temos este equilíbrio, errais não conhecendo o poder de Deus e a palavra. Então, se quer acertar, na tua vida, o que você tem que fazer para você acertar na tua vida? De forma bem simples: conhecer a palavra, e do outro lado do prato, né, do outro lado da balança, o que você tem que ter? O poder do Espírito Santo. Agora, se você tem o poder do Espírito Santo e não tem palavra, vamos inverter. Eu exagerei para um lado, né? Vamos exagerar para o outro lado. Você exclui, a palavra não é importante. É o Espírito de Deus que comanda, né? É o Espírito de Deus. E o Espírito. Dali a pouco começa tudo a ser espiritual. Tudo é espiritual. Então, o irmão espirrou, já vai repreender o Espírito, que é o Espírito dos sinos, né? O sinusite.
Você começa a fazer tudo, né? Você começa a repreender tudo que é coisa, achando que tudo é espiritual. Amados, o que tem de igreja caindo neste engano, porque a igreja estava muito de um lado, só leia a palavra, a teologia tem que estudar, tem que ler, e foi, e eles perceberam que isso engessou a igreja. A igreja se tornou algo fútil, algo vazio, sem vida. O Espírito de Deus é o Espírito de vida. Aí a igreja falou, poxa, esse negócio aqui não está dando certo, vamos para o lado do Espírito. E aí agora tudo Espírito. E gente, estão fazendo loucuras. Por isso que eu falei, o ser humano é extremamente criativo. E ainda mais se falando em Espírito de Deus, entra um outro Espírito na igreja que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. E a pessoa nem tem mais vida de oração, comunhão com o verdadeiro Espírito. Mas começa a viver de avivamento e loucuras, e exclui a palavra, exclui a razão. E amado, a igreja está descambando para esse lado da loucura. Está se fazendo horrores em nome de Jesus. Porque não conhece mais a palavra. Excluiu-se a palavra. Se quer acertar, o que a Bíblia diz? Errais não conhecendo o poder de Deus e a palavra. Se quer acertar, como é que você vai acertar? Você tem que ler a palavra, amado. Eu vou falar de novo. Você tem que ler a palavra. Eu sou professor. Fora sendo professor de seminário, também sou professor numa escola de aula de história também. E uma coisa que eu aprendi: repita várias vezes a mesma coisa. Porque a repetição é a mãe da sabedoria. Já dizia o velho ditado, né? A repetição vai fazer você, né? Às vezes quando o pastor repete uma coisa no púlpito, né, o cara já se incomoda, mas não se incomoda de ver a mesma propaganda 20 vezes na noite, né? O cara está assistindo televisão, ó, passou de novo, e não fica, já falaram isso. Alguém já ficou na televisão, opa, isso aqui já foi falado, já ouvi isso antes, né? Então, amado, eu vou repetir: leia a palavra. Leia a palavra. Mas do outro, não leia apenas a palavra. Tenha comunhão com o Espírito de Deus. Amém. Tenha uma vida de oração. Senão você vai errar. Eu não quero que você erre. Eu não quero que essa igreja erre. Tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus. E quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo de Deus, é quando eu tiro o tempo para orar. Quando eu busco a Deus, eu digo: Deus, me surpreenda de novo. Me surpreenda com algo novo. Seja da tua palavra, seja na intimidade contigo, porque o Espírito de Deus revela coisas novas. Você não precisa inventar coisas novas, porque Ele revela. E aí você vai estar caminhando num caminho seguro, pautado pela palavra e assinado pelo Espírito. A tua vida vai ser dinâmica, não vai ser chata. A tua vida vai ser dinâmica. Dínamos, dinamite, é a mesma raiz de palavra que é usada para o Espírito Santo. Dinâmica. Uma vida dinâmica é uma vida cheia do Espírito. Não é uma vida estática, não é uma vida parada. Então, a vida do Espírito, a vida no Espírito, ela vai gerar uma vida frutífera, segura, para acertar, não para errar. E Paulo diz: gente, cuidem de vocês mesmos. Líderes, cuidem de vocês mesmos. Líderes, cuidem da igreja que foi colocada nas mãos de vocês. Cuide da sua vida. A gente cuida da sua vida, né? Geralmente é usado de uma forma depreciativa.
Mas nessa noite, eu gostaria de falar para ti, cuide da sua vida, mas de uma forma harmoniosa, não é uma forma de xingamento. Como é que você vai cuidar? Lendo a palavra e tendo comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Para concluir, eu gostaria de ler um texto. Nós encontramos em João no capítulo 14. Jesus já tinha uma preocupação muito grande de que os discípulos dele vivessem na dependência dele. E ele fala então em João capítulo 14, versículos 15 a 21. Ele fala o seguinte, João 14, versículos 15 a 21. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que Jesus está falando? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? Então Jesus está falando a mesma coisa que Paulo já falou. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Quem é? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Aqui diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Você ama a Deus? Glória a Deus. Quem daqui ama a Deus? Levanta a mão. Amém. Amém. Alguns amam a Deus. Agora a palavra de Deus diz que aquele que me ama, o que ele faz? Ele guarda a palavra. Glória a Deus. Aí tem gente que ama tanto a Deus, que guarda a Bíblia na estante. Eu amo tanto a Deus que eu guardei ela tão bem, mas tão bem, que ela está tão guardadinha ali na estante, que nem mexo com ela. O amor, né? Glória a Deus. Amado, quando a Bíblia diz que ama, significa que ele obedece, significa que ele pratica. Guardar a palavra não é você, já decorei o versículo. Não é isso, amado. Também pode decorar, faz bem, tá? No momento da música, não tem Bíblia ao lado, o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você estudou. Agora, se você não estuda, o Espírito Santo de Deus vai lembrar você do quê? O Espírito Santo de Deus vai lembrar você da palavra que Ele te ensinou através da palavra, da Bíblia. Agora, se você não lê a Bíblia, o que o Espírito Santo de Deus vai lembrar você? Se Ele lembrar a palavra. Se você não guarda a palavra, significa que se você não lê a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, o que o Espírito Santo de Deus vai fazer na tua vida? Nada. Porque o conhecimento vem pela palavra da revelação, através do Espírito Santo. Ele vai te capacitar a viver a palavra. Se você não lê a palavra, você vai viver o quê? Nada. Porque o Espírito de Deus, ele depende da palavra. Porque aquela balança em equilíbrio, onde o versículo bíblico diz: errais não conhecendo o poder e nem a palavra, vocês estão errando, porque vocês não conhecem nem o poder de Deus, comunhão, Espírito Santo, e muito menos a palavra. Então, amado, você não quer errar mais, você quer acertar, o que você tem que fazer, amado? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, fazer seminário, fazer discipulado e ter uma vida de oração. Não tem erro. O equilíbrio dessas duas balanças depende de quem? Do pastor. Porque ele tem que estudar a palavra.
Porque ele tem que ter uma vida de oração. Com certeza. Deus vai cobrar dele aquilo que ele ensinou para vocês. Agora, se está sendo ensinado isto para vocês, a partir deste momento ele vai cobrar de quem? Do pastor? De mim? Não. Porque esse conhecimento já foi passado. E a partir deste momento, quem se torna responsável é aquele que recebe a palavra. Amado, toma um novo propósito na tua vida. Não deixe para o dia 1º de janeiro. Porque os propósitos de 1º de janeiro geralmente, dificilmente vão acabar. Eles acabam antes de, chega final de janeiro, você já nem lembra mais. Comece agora. Eu gostaria de concluir essa mensagem agora. Se alguém quiser subir para tocar. Eu gostaria de convidar a igreja. E aquele que recebeu a palavra, entendeu essa palavra nessa noite, dizer, eu me arrependo porque não tenho dado, não estou dando o zelo necessário para a palavra. E muito menos uma vida de oração. E eu estou batendo a cabeça, aí eu tenho que, pastor, me dá um conselho, porque não sei o que. Amados, eu vou falar o seguinte, sou pastor também. E não vou exagerar aqui, mas 70% talvez das dificuldades que vêm ao nosso consultório, muitas vezes a pessoa podia resolver ela no quarto dela com a Bíblia. Não estou dizendo que a gente tem má vontade, amados, mas o que eu entendo é que a igreja não está orando e não está lendo a palavra. Por isso, as pessoas sofrem e erram, porque não conhecem a palavra e nem tem comunhão com o Espírito. Amado, você é filho de Deus, você ama Jesus, e a palavra de Deus diz: se você ama Deus, você guarda a palavra. Significa o quê? Você estuda a palavra, você não deixa ela de lado. Você ama Deus? Glória a Deus. Agora olha para a tua vida de oração e olha para a tua vida de leitura da palavra. Eu vou perguntar de novo: você ama Deus? O teu amor está atrelado a obedecer a palavra? Porque Jesus diz isso. Ele diz que quem me ama, quem ama a Deus, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que você vai mostrar o amor ao teu Deus? Como é que você vai mostrar o amor que você tem para com Deus? Lendo a palavra e orando. Ele diz assim: quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Show. Show. Você quer manifestação de Deus na sua vida? Você quer que Ele se manifeste a ti? Tenha uma vida de oração e leia a palavra. Ele vai se manifestar em ti. Ele vai fazer você lembrar da palavra dele no momento de angústia. Você não estará sozinho. Agora você vai estar sozinho se você não ama a Deus, nem busca a sua palavra, muito menos tem uma vida de oração. E aí no momento da angústia, a primeira coisa que você vai fazer é correr para o irmão que ora e o irmão que lê a palavra. Pode escrever o que eu estou falando. É assim mesmo. Mensagem simples: leia a palavra e tenha uma vida de oração. Por quê? Porque você ama Deus. Ou senão, o teu amor é igual à dedicação tua na leitura e na palavra. Gostaria de pedir que a igreja colocasse de pé. Se você entendeu o recado de Deus nessa noite e você quer fazer um novo propósito, não comigo. Agora, quem me mandou
falar essa mensagem foi o Pai. E se você entendeu essa mensagem e você quer responder para Ele, então responda a Ele. Você vai estar respondendo para Ele. Tome um novo propósito na sua vida e comece hoje à noite. Pega a Bíblia, abre ela e começa a ler. Glória a Deus. Se você não sabe nem aonde começar a ler, então fale com os líderes e os pastores. São pessoas de Deus, vão te ensinar. Comece uma vida de oração, não amanhã, hoje à noite. E Deus vai estar contigo, e Ele vai se manifestar a ti, e Ele vai fazer você ter uma vida de vitória. Glória a Deus. Porque você está buscando no lugar certo. Você vai parar de errar e vai começar a acertar. Porque o Espírito da verdade estará em ti. Ele vai te guiar e te dirigir em toda a verdade, não no engano. Ele vai te dirigir na verdade. Eu gostaria de convidar aqueles que querem fazer um novo propósito de Deus na sua vida que viessem à frente. Dessa forma você estará demonstrando a Deus que você está tomando um novo propósito com Ele. Um novo propósito de oração, um novo propósito de estudar a palavra, um novo propósito de estar mostrando o teu amor para com Ele. E nessa noite você pode fazer isso. Eu gostaria de te convidar, amado. Demonstre esse teu amor a Deus dessa forma. Eu vou sair do meu lugar de comodismo. Eu tenho sido muito cômodo, está sendo muito cômodo para mim. Eu nem estou mostrando o meu amor para com Deus. Os outros fechem os olhos, por favor. Este momento é uma resposta sua para com Deus. Então fique no seu lugar orando. Se você entendeu a mensagem nessa noite e você quer dizer, Senhor, eu quero sair da minha zona de comodismo. É muito cômodo ser cristão, vir aos cultos e não ler a Bíblia nem orar, e quando a coisa aperta, sair correndo desesperado. Mas nessa noite você entendeu e quer dizer, Senhor, eu quero me tornar íntimo dele. Eu quero acertar, eu quero parar de errar, mas eu quero começar a acertar. Gostaria de convidar os pastores que viessem à frente também. Os pastores. Vamos estar orando por esses amados. Que Deus os fortaleça.